Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Oliveira, estamos em mais um AvivaCast Empreendedores do Reino. Hoje vamos falar um assunto muito importante para você que é empresário e para você que é líder. Como ser um bom líder? Qual a diferença entre um líder espiritual, um líder de igreja e um líder do mundo? Então, hoje eu convidei uma pessoa extremamente apta para falar desse assunto, tá? Uma pessoa da nossa igreja aqui, convidei ele. Cada vez eu vou trazer pessoas da nossa igreja. Você que é da Igreja de Avivamento, já comenta aqui embaixo que eu vou sempre trazer pessoas com características diferentes para a gente pegar um conhecimento um pouquinho de cada um. E hoje aqui nós estamos com o nosso irmão William Alves, mais um William para o nosso plantel. Se apresente, William, pro povo. Fale um pouquinho de você, quem é você. Bom, Aqui, ó. boa noite, pessoal. Meu nome é, como o William já comentou, né? William Alves. Estou aqui participando aqui da igreja já tem basicamente 1 ano e meio, né? E venho aí para poder compartilhar um pouco da experiência que eu tenho como líder, né? No conceito de liderança. E espero atender as expectativas Com de todo mundo aí. certeza. Vamos lá um pouquinho, William. Conta um pouquinho da história. Você é da onde? Bom, eu sou da cidade de Itu, interior de São Paulo. É paulista? Sou paulista, né? Sou nascido em Itu, né? Vivi praticamente a vida toda ali na cidade de Itu, né? Toda a minha família de lá. E vim parar aqui, né? Sim. Por oportunidades profissionais, né? Então, tive a oportunidade na vida de morar em outros estados do Brasil. Morei no Rio de Janeiro, morei no Rio Grande do Sul. Sou de São Paulo, né? E Sim. agora aqui em Santa Catarina. Toda essa trajetória, né, por oportunidades profissionais. Isso. Hoje você. Qual que é o seu ramo de trabalho hoje? Na realidade, não só hoje, né? Toda a minha carreira profissional ela foi construída dentro de logística e distribuição, Logística e né? empresa, assim. Exato. Mas antes o William lá, era o sonho trabalhar em logística. Como é que criou esse sonho hoje de estar numa empresa comandando quantas pessoas hoje comanda? Hoje, uma média de 60 pessoas. Hoje é bastante. Sim. Então, mas antes o William lá de 15, 10 anos, qual que era o teu sonho? Bom, na realidade, eu comecei a minha carreira profissional mesmo, não num segmento que não tem nada a ver com o que eu vivo hoje, né? Então, Sim. eu sempre gostei muito de animais, né? Olha só. E comecei com 12 anos de idade numa clínica veterinária, né? E dentro daquele período todo, né, dos 12 aos 18 anos, eu sempre imaginei que eu seguiria a minha vida ali dentro, né, dentro daquele mundo, né, estudando ali para ser um veterinário ou alguma coisa ali na área, né, Sim. que tivesse ali naquele mundo. Mas com 18 anos de idade, né, eu tomei uma outra trajetória na minha vida, né, passei ali pelo Sim. período de quartel, né, fui dispensado e aí tive uma, Serviço é quartel? não, não, não. Quando chegasse a servir. Não, não. E aí tive a oportunidade de entrar já numa multinacional, né, numa empresa de grande porte, numa empresa do grupo Fiat, né? Sim. E ali eu comecei a minha trajetória profissional, né? E aí eu comecei a gostar da logística em si, né? Comecei no primeiro nível, né, que seria processo de separação de peças e tudo mais. Era uma indústria automotiva, né? Então, comecei ali com os processos mais básicos, fui aprendendo aos poucos e logo no primeiro ano eu já comecei a ser treinado para assumir uma posição de liderança, né? Com 1 ano e 2 meses eu fui promovido a líder, né? Assumindo ali um setor pequeno, né? Isso tinha quantos anos? 19 anos de idade. 19 anos. 19 É anos e meio. difícil numa empresa grande, com pessoas mais idade, uma pessoa nova assumir. Sim, Mas às vezes que isso aí já vem no. isso. Na realidade, eu sempre tive muita facilidade com pessoas, né? Sim. Então, eu acredito que a liderança ela partiu do William de uma forma natural, né? Hoje, graças a Deus, como eu comentei, eu tenho 60 pessoas, né? Trabalho numa multinacional e coordeno ali um centro de distribuição com porte bem elevado, né? Com um volume de distribuição bem alto, atendendo praticamente o Brasil todo. Mas eu já na minha carreira profissional já liderei equipes com mais de 150 pessoas, né? Nossa. Então, para mim, a liderança ela veio de uma forma natural e hoje é muito simples, né? Em certo momento, né? Eu às vezes me sinto até um pouco faltando um pouco mais, né? Então isso para mim acaba sendo bastante benéfico, né?
E hoje, graças a Deus, eu consigo lidar, né, com as pessoas de uma forma bem mais fácil do que lá no começo, né? Quando você está É começando. porque tudo tem um processo, né? Tu foi aprendendo como lidar, teve que passar por situações para poder lidar com isso, né? Exato, Então, agora hoje tu já tem a gente tem um pouquinho de trajetória nessa parte, porque na verdade um líder, ele nunca tá satisfeito com o resultado, ele sempre quer mais. exato. Um líder ele sempre quer mais. Se eu conseguir fazer isso aqui, eu consigo fazer melhor agora ou no próximo. Eu consigo fazer melhor. Ele sempre almeja um cargo melhor, porque ele é um líder. Ele quer bater meu. Acho que eu como líder também, minha parte de liderança eu amo bater metas. Eu amo conseguir o que põe em minha mão, Eu né? acredito que a característica do líder, né, um líder em si ele é movido a desafios, né, Sim, que é basicamente isso, né. Então, falando um pouco do William como líder, né, eu sempre tenho que ter um desafio a, 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 a ser batido, né, e automaticamente quando consigo chegar atingir aquela meta, né, ou atingir aquele sim, objetivo, sempre tenho algo logo na sequência, né. Então isso é basicamente característica de um líder, né. E além disso, outras situações, né? Eu sempre digo que a gente aprende um dia após o outro, né? E o líder ele pode se permitir a errar, né? Porque aquele que aprende errando, ele está no caminho certo, né? Então, existem algumas pessoas que acaba se frustrando com o erro, né? Eu eu sempre na minha vida profissional, eu sempre me permiti errar, né. Automaticamente você consegue ter uma tomada de decisão melhor, né, e não se frustra com o erro em si, e sim aprende com ele. Automaticamente isso vai fazendo com que você suba um novo degrau, né. Errou, não se frustra, aprende com o erro, corrige, não segue mais aquela linha, né, busca um outro modelo, uma outra metodologia para poder, buscar o acerto até que você consiga, né? É aquela situação do tentar acertar ou tentar errar. Tentou, acertou, ok, vai para o próximo degrau. Né? errou, Tentou, volta, errou, corrige e volta. volta 2 degraus, desce 2 degraus, que daí você vai pegar impulso para subir de novo. Né? Sim, Então, não existe uma negativa para o voltar. Né? O voltar ele é necessário na nossa vida. sim. Realmente hoje, quais são as características de um líder? Hoje, na minha parte, ele tem que saber manejar as pessoas, né? Manejo de pessoas, saber onde cada uma vai, tu conhece a característica da pessoa, tu sabe onde ela se encaixa no perfil da sua equipe. Então, para mim, uma dessas partes. Outra parte que eu separei é você saber motivar elas. Um bom líder não é aquele que tem medo de perder o seu cargo. É aquelas que fazem motivar que, ó, tu quer chegar onde eu tô, então você vai ter que fazer isso. Você tem que motivar elas a tipo, querer algo a mais. Porque aí a tua equipe vai estar todo vapor e você também sobe junto. Né? Então, o que eu vejo o William Oliveira, né? Tem que separar os Williams aqui. Eu tenho uma visão da liderança que ela já é muito formada, né? E como é que eu entendo um líder, né? O líder, para ele ser um líder, ele tem que liderar pelo exemplo. Esse é o primeiro ponto, né? Sim, A equipe ela vai caminhar conforme o teu exemplo, né? Se você seguir um caminho correto, a tua equipe toda vai pelo caminho correto. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, né, é a confiança. Como é que eu consigo a confiança da minha equipe? Com as minhas atitudes, né? A partir do momento que você está presente, né, e está trabalhando junto com a equipe, quando eu digo trabalhando, né, dando recurso, dando respaldo, dando, colocando situações em que a equipe possa confiar em você, não deixando né? faltar o apoio que eles precisam. Exatamente. Então isso já faz com que você comece a adquirir a confiança da tua equipe. E o próximo ponto, né, é saber direcionar as pessoas, né? Então, assim, uma equipe bem formada é a equipe que sabe o que está fazendo, né? Olhando para um processo industrial, olhando para um processo logístico, a equipe ela tem que saber a importância do trabalho dela e qual resultado esse trabalho vai trazer, né, para a companhia, né, ou para a empresa em Sim, si, né? Quando a equipe não tem um direcionamento, não tem uma orientação de quão importante é aquele manejo ou aquela atividade que ela está executando, ela faz de qualquer jeito, né? Agora, quando você tem um direcionamento, você reúne a tua equipe, mostra a importância daquela atividade, né? O que aquela atividade que ela vai estar executando representa para o resultado da companhia, ela veste a camisa. Ela faz com que aquele processo faça parte dela também. Então ela se sente dona.
né? Sim. A equipe ela se sente dona daquele processo e ela faz com gosto, ela faz com amor, né? Então, automaticamente, os resultados, eles vêm, né? Então, eu acredito fielmente, né, que o líder, além de ser o exemplo, ele tem que ser o direcionador. Ele tem que ser o multiplicador das informações e que seja transparente o suficiente para que a equipe saiba o porquê, né, eles estão executando aquela atividade e quão importante é aquela execução, né? Isso é um processo natural, né? Então, a equipe ela vai se sentir importante, né? Ela vai se sentir é, confiada, né, a executar de uma forma positiva, trazendo resultado para a empresa, né? E aí vai se sentir dono e automaticamente os resultados eles vêm, né? Então, eu acho que o mais importante de tudo, né, é basicamente seguir essa linha de raciocínio para que você possa construir uma equipe de confiança, uma equipe de resultados positivos. Sim, é interessante essa parte. E aí tem um outro ponto, né, que depois que você conclui essas etapas, né, e que você tem uma equipe já formada, existem as características de cada um, né? Então eu sempre coloco essa situação e comparo com um jogo de xadrez, né? Quando a gente vai jogar xadrez, cada peça tem uma posição correta e ela caminha conforme a tua hoje fosse uma pessoa a sua capacidade, o seu temperamento. exatamente, ou ela caminha conforme como é que eu posso exemplificar aqui? Mas ela caminha conforme já foi parametrizado para ela, né? Então, assim, um cavalo ele vai andar em L, né? Então, o peão ele vai andar para frente, né? Então, tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração para que a gente possa formar essa equipe. Não pode cobrar hoje, que, por exemplo, no jogo de xadrez, o peão anda que nem um cavalo. Não. Cada um tem o seu parâmetro. Exatamente. Deus deu um dom para cada ser humano, né? Sim. Então, tem um que tem tem uma pessoa que tem o dom de liderar, outro que tem o dom de orientar, outro que tem o dom de executar, né? Então a equipe a gente tem que identificar cada um deles e colocar na posição correta. Quando você faz esses movimentos do jogo de xadrez, colocando cada peça na tua posição, automaticamente você eleva o nível da tua equipe. E quando você eleva o nível da tua equipe, é natural, né? Os resultados começam a acontecer. Então, essa comparação ela é muito importante para que a gente possa trazer, formar uma equipe de confiança e trazer resultados positivos. E aí tem um último ponto, né, que é o ambiente de trabalho, né? Esse é o primordial, né? Por quê? O ambiente de trabalho ele tem que ser totalmente favorável à tua equipe, né? A empresa em si, ela é o nosso segundo lar, né? Nós passamos praticamente o mesmo tempo que a gente passa em casa, a gente passa na empresa. Então, as pessoas que lá estão, elas têm que ser tratadas da mesma forma que eu trato a minha família em casa, né? Então, todos os dias, quando eu chego na empresa, né, eu basicamente caminho por todo o centro de distribuição, cumprimento a todos, né? Se eu ver se tem algum colaborador que não está com uma aparência tão boa assim, que está meio que triste e tudo mais, para um pouco ali. Olha, interessante, essa é uma das características que eu coloquei no meu estudo, né? Como você quer que os outros não falem com você se você não falha com eles. Então, a parte você tem que entender o que ele está acontecendo com ele, você tem que se impor no lugar dele e tipo, ver o que está precisando, o que está faltando, vamos resolver isso. E quando você precisar dele, ele vai estar disponível para você. E não julgar, né? Porque assim, ó, você pode ter um excelente profissional que não está no momento bom da vida dele. Sim. Então ele pode estar com um filho doente em casa, ele pode estar tendo um problema de convívio com a esposa, com a família, ele pode estar com um problema financeiro. Então tudo isso impacta no resultado daquela pessoa, no desempenho daquela pessoa no dia a dia. E automaticamente você tem que ter a sensibilidade de entender o momento daquela pessoa, né? Então eu tenho um excelente profissional que por 1, 2, 3 semanas esse cara não vem desempenhando um bom trabalho, né? Ele vem trazendo poucos resultados e aí eu tenho que ter essa sensibilidade, né, de entender o que está acontecendo. Então, nessa situação, eu aproximo um pouco mais dessa pessoa para tentar entender, porque assim eu não posso julgar a pessoa por aquele momento, sendo que ela é um excelente profissional. Então tem muito líder, né, que olha e fala, nossa, o cara sempre foi um bom profissional, agora ele está deixando a desejar. Já quer trocar a peça. Exatamente. E aí já pega aquele cara, já quer desligar, já quer contratar outro. Não, a gente tem que entender o momento da pessoa. Às vezes, o cara está simplesmente querendo desabafar. E eu falo que assim, a gente tem que ser líder, tem que ser psicólogo também, né? Porque assim, o cara ele não tem ninguém para poder desabafar, né? E às vezes ele confia a você aquilo. Cara, por diversas vezes, né? Eu já passei por essa situação
e, e colaboradores, né, chegam e falam, William, preciso conversar, né? Aí eu levo o cara para uma sala ou para a área de comunicação, a gente senta ali, eu deixo ele desabafar. É claro que por diversas vezes eu não posso ajudar, né? Porque a pessoa está falando de um problema pessoal dele e eu estou ali como empresa, né? Sim. Mas só o fato de ouvir e aconselhar já praticamente resolve parte do problema dele. Imagina ele ali, o meu gerente passou aqui e ele me escutou, Exato. né? Tipo, ele é gerente, ele deve ter vários assuntos, mas ele parou e me escutou. Automaticamente, quem é cristão hoje, ele tem um pouco dessa sensibilidade. Uhum. Porque se fosse pessoas que querem saber só de chegar na meta, eles não se importariam com as pessoas. Então, tu é um bom líder, tu é um bom empresário, quando tu entende que o teu propósito é positivamente para outras pessoas. Por exemplo, você viu uma pessoa mal, ela estava com mal, você parou, você escutou ela. E ela às vezes só precisava de se escutar, de um abraço, de você vai conseguir, você vai passar por isso, De um né? apoio em si, né? E esse é tipo, é um dos propósitos, né? Que às vezes tu tá naquele lugar ali porque Deus queria que nesse momento você agisse a favor dele, né? Então a gente não pode esquecer na parte cristã, de, tipo, ser um bom líder lá fora, tu pode ser um bom líder, pode ter boas características, mas tem que saber que a tua liderança tem um propósito. E positivamente na vida de outras pessoas que você está liderando, né? Uhum. Então esse é o meu ponto de vista e tipo, é uma das características que um líder cristão deve ter, né? E um último ponto, né, até para concluir, eu como líder, né, eu sempre tento dar atenção imediata, né, porque hoje a gente vive num momento, né, que o imediatismo ele é importante, Meu né? Deus, nós As estamos num pessoas, mundo muito imediato. exatamente. Então, às vezes eu tô ali sentado na minha mesa, chega eu, às vezes estou no meio de uma reunião, né, ou até mesmo fazendo algum relatório importante, chega um colaborador e fala, cara, preciso de uma ajuda sua, né? Eu, né, se eu não tiver como, eu peço 5, 10 minutos para ele, porque eu vou estar numa reunião importante. Mas se eu ver que eu consigo dar uma pausa para poder atender, cara, eu paro na hora. Né? Eu falo, não, cara, vem cá, vamos resolver o seu problema, senta aí, vamos ver o que é que você está precisando, né? Porque às vezes eu até brinco, falo, não, cara. Ele fala, não, se quiser volta. Não, 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 senta aqui. É mais importante você do que o que eu estou fazendo aqui. Sim, Depois eu resolve. continuo aqui, né? Então eu acho que isso é importante justamente para poder ganhar essa confiança toda. E acima de tudo, né? Eu, pelo menos, eu sou um líder cristão. Né? Então, eu acho que as atitudes, né, são fundamentais para que o meu perfil como profissional, como líder, ele seja caracterizado como um líder cristão. Né? Então, algumas atitudes que a gente sabe, a gente está dentro de uma empresa, a gente não vive com pessoas que acreditam, né? Da forma que a gente acredita, da forma que a gente vive, ali tem diversas religiões, né? Tem pessoas que não acreditam em nada, né? E a gente sabe, né, que às vezes gera uma brincadeira, gera Comentário um desnecessário. comentário desnecessário e tudo mais. E eu, como líder, como cristão, eu tento me isentar, né, Desse tipo de brincadeira. e me isentar e não participar disso, né? Quando eu vejo que algum comentário, alguma brincadeira não faz parte da minha essência, aí eu me afasto. Né? Então, e existe algumas pessoas que acreditam que para que a gente possa crescer profissionalmente, a gente tem que participar, né? Para que a gente possa crescer profissionalmente, a gente tem que estar nesse meio, né? Não é E eu sou necessário. a prova viva disso, que não é necessário, né? Graças a Deus eu passei na minha carreira profissional, só por empresas multinacionais de grande porte, né? Eu Sim. já coordenei, gerenciei, né? Equipes, como eu comentei com você, de mais de 150 pessoas. Hoje estou aqui em Itajaí numa multinacional também, coordenando uma equipe grande, todo um processo de distribuição a nível Brasil, né? E eu não preciso, né? Não preciso estar, fazer ou me mostrar da forma que essas pessoas Como você entendem. é fiel a Deus, olha só onde Deus te levou. Você Exatamente. não precisou estar no meio, né, tipo de festa, de Não, bagunça, não. para ter o cargo que você tem. Você foi tendo fé em Deus, tendo o teu propósito, fazendo o teu propósito, né, Exatamente. positivamente na vida das outras pessoas, né. O que é ser um bom líder? Bom, eu acho que ser um bom líder é basicamente o resumo de tudo isso que eu comentei. Sim, Né? Acho que ser um bom líder é criar um ambiente de trabalho saudável, né? Estar presente, né? Se doar, né? Dar recursos, né? Buscar recursos. E uma das coisas que eu acho muito importante também, que eu acho que eu não comentei até agora, é que o primeiro não é o final.
de todos, né? E eu sempre falo muito isso com a minha equipe, né? Eu falo, gente, eu estou aqui e dependo muito de autorizações, de aprovações, né? Eu trabalho numa multinacional, né? Então, é, eu preciso receber a informação, processar aquilo e buscar. Geralmente, quando você busca, você já recebe um não logo de cara. E muita gente desiste no primeiro não, né? Eu acredito que depois de vários nãos, né, sempre vem um sim, né? Então eu acho que essa busca intensa por tentar trazer um recurso, ou tentar trazer um resultado, ou buscar aquilo que a equipe precisa, né, faz com que ela te veja com bons olhos, porque existiu a necessidade, né, que foi passada pela equipe. Eu, como líder, vou buscar, já trago um não. Mas, gente, calma, esse foi o primeiro não. Vamos numa segunda oportunidade. Veio um não, calma. Vamos numa terceira oportunidade, né? E aí na quarta oportunidade vem um sim. O sentimento que aquelas pessoas ficam, falam, cara, esse cara não desiste de jeito nenhum. Ele não desiste da gente, ele é um bom líder, né? Então, isso de extrema importância, né? E acima de tudo, né? É, como eu já falei, o ambiente de trabalho, né? Eu acho que um cristão, né, ele cria um ambiente de trabalho saudável, né? Porque da boca do cristão não sai um palavrão, né? Sim. Da boca do cristão não sai nenhuma palavra de malícia, né? Da boca do cristão não sai nenhuma agressão verbal, né? Da boca do cristão só vai sair palavras que estejam de acordo com aquilo que ele pensa, né? E aí automaticamente isso cria um ambiente saudável. E aí isso gera ali uma equipe bem formada e automaticamente gera ali a satisfação de tudo. Sim, pegando essa brecha que você falou do não, o não ele é muito importante para nós, que é cristão. Porque hoje a gente quando vai tomar uma decisão, um cristão sábio, não um cristão que não busca sabedoria, né? Ó, como está na Bíblia aqui em Provérbios 3:5, tá? É, a sabedoria é a coisa principal. Isso está escrito na Bíblia. Porque o cristão ele busca sabedoria, tá? E quando tu for fazer algum negócio, quando eu vou fazer um negócio, eu oro e apresento para Deus. E que esse negócio seja positivamente, tanto para mim quanto a pessoa que está comprando. Como eu trabalho na área de negócios hoje independente, né? Como autônomo, e eu vou fazer algum negócio e eu apresento para Deus. Ou, como eu te contei até um testemunho, eu recebi ofertas de emprego, ofertas que, meu Deus do céu, não dá para recusar. Hoje uma pessoa que está na minha área, tipo numa área estável, que negócios uma hora tá bom, uma hora tá a economia mexe. Então tem uma estabilidade que me ofereceram, mas espera aí, será que isso é de Deus? Será que isso é de Deus? Então a gente busca sabedoria, a gente tem um pastor, ele tem a nossa cobertura, a gente conversa com ele, ele ora também sobre esse. Porque qualquer decisão que tu vai tomar, você busca Deus. E às vezes o Deus vem com o quê? Com não. Tem até um ponto bastante importante da minha vida, William, que geralmente eu não compartilho, né? Sim, Mas as minhas decisões de vida, elas são tomadas com direcionamento de Deus, sim. né? Então, em um momento da minha vida, né, eu trabalhava em uma fábrica, numa multinacional, né? Foi a maior empresa que eu trabalhei até hoje. Eu estava ali na cidade de Itu, que é minha cidade natal, eu entrei ali e eu já estava já tinha 1 ano e 7 meses que eu estava ali. E eu tinha uma vontade muito grande de morar no Rio Grande do Sul e trabalhar na fábrica do Rio Grande do Sul, né? Eu sempre tive essa expectativa muito forte, né? E aí eu coloquei, né, Deus na frente, comecei a orar, né, e que seja feita a vontade de Deus, né? E as coisas começaram a acontecer, abri um processo seletivo, me inscrevi para aquele processo seletivo. E foi bastante legal porque o processo ele fluiu assim, cara, naturalmente e as coisas foram acontecendo. Eu falei, cara, esse negócio é de Deus, Nem acredita, né? né? Nem acredita Esse que está negócio vendo. de Deus e eu chegava em casa, compartilhava aquilo com a minha esposa e, poxa, que legal, vai dar certo, a gente vai morar no Rio Grande do Sul, tal, e vou conseguir aquilo. Só que aquilo estava dentro do meu coração e eu queria porque queria aquilo. E deu certo, né? E deu certo, eu passei no processo seletivo, né? Ia ser promovido, ia morar num estado que eu via com bons olhos. E só que eu ia sair de férias e depois do retorno das minhas férias eu estaria viajando já de mudança para o Rio Grande do Sul. E uma semana antes das minhas férias, né, o meu gerente corporativo me chamou, falou: William, é o seguinte, você passou no processo seletivo, né?
A gerência lá da unidade, ela tá muito feliz e aguardando ansiosamente a tua ida para lá. Porém, o corporativo entende que você não deveria ir. A gente tem uma oportunidade no Rio de Janeiro. A gente sabe que a tua esposa é carioca, né? Que a família dela é de lá. E eu acho que você se daria muito bem lá. E, cara, e agora? Né? Porque eu nem ia pro Rio de Janeiro. Minha esposa é carioca, ela falava, ia viajar para lá. Eu nunca nem tinha ido pro Rio de Janeiro. Eu morria de medo do Rio de Janeiro. E aí eu fui e falei, poxa, e agora, Deus? Né? Deu tudo certo, é o que eu queria, tá lá. E ele falou, e tem mais, amanhã o gerente de lá tá aqui para poder conversar com você, né? E nós, como corporativo, que nós podemos te orientar, assim, que a gente precisa que você vá para lá. E eu, no teu lugar, eu não negaria a proposta de ir para lá. E aí eu cheguei em casa, contei pra minha esposa, falei, poxa, tá tudo certo, vai pro Rio Grande do Sul, já tava até pesquisando casa e tudo mais. E agora? Né? Vamos colocar na mão de Deus. E aí eu coloquei Deus à frente. Só que eu nunca. E aí deu certo, né? Eu fui pro Rio de Janeiro, eu digo que foi o melhor lugar que eu morei na minha vida antes de morar aqui em Santa Catarina. Ah, Isso precisa ficar claro. eu também gosto do Rio de Janeiro, já fui passei ano passado, já fui algumas vezes pro Rio. Então eu também acho uma cidade boa para se visitar. Né, Para morar parte. também. Eu não morava na capital, né? Eu morava numa cidade chamada Cachoeiras de Macacu, interior do Rio de Janeiro. Mas era assim, gostava demais, né? Sim. E me dei super bem naquela fábrica, cara, fui muito bem recepcionado, as coisas aconteciam e tudo mais. E tive ali uma gerência que me ensinou demais, eu aprendi demais, né? Eu acho que foi muito importante para minha vida. Toda fase tem um conhecimento, tu adquire um conhecimento. Só que eu digo que assim, na vontade de Deus sempre tem um propósito, né? E eu quero falar de propósito aqui também, né? Eu Sim. separei uma palavra aqui em Provérbios, né? 19, do 20 ao 22, né? Que diz assim, ó. Ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos seus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. Qual que é o provérbio que tu leu? 19, do 20 ao 22. Olha só a conexão. Sim. Estava separado. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas quem prevalece é o propósito do Senhor. Então é o que você queria, mas o que o Senhor queria para você. Exatamente. E aí, cara, quando a gente fala em propósito, eu vou contar uma coisa aqui que nem minha esposa sabe. Né? Meu Deus do céu. Isso aí sempre teve guardado no meu Qual o nome coração. da tua esposa? É Vivian. Vivian, assiste até o final que tem declaração aqui, hein? E aí, eu aceitei aquilo, e aí a gente pegou um avião, cheguei no Rio de Janeiro pela primeira vez, sem conhecer o Rio de Janeiro, minha esposa já é de lá, ela já conhecia, né? Uhum. E, cara, deu tudo certo. Imagina assim, cheguei, encontrei uma casa muito boa, a gente foi morar muito bem, fui muito bem recebido na fábrica, e eu digo assim, Deus ele sempre tem algo ali. E eu nunca, na realidade eu sempre tive uma intimidade muito próxima com Deus, mas no meu oculto, né? Eu nunca participei ativamente de um ministério, eu nunca me expus dentro da igreja para poder falar e tudo mais, mas eu sempre tive um íntimo com Deus, né? Sim. E aí eu comecei a trabalhar e teve uma pessoa ali dentro, né, que começou a ficar muito próximo, né? E não sei se foi coincidência, ou foi por Deus. Um dia eu estava no condomínio que eu morava, de mão dada, caminhando na rua. Passei na frente da casa dele. Ele, tudo bem? Então eu falei, poxa, você mora aqui também, quase na rua de casa. E a minha esposa fez uma amizade muito grande com a esposa dele. Ele tinha 2 filhos da idade do meu, né? E as coisas começaram e tudo mais. Só que essa pessoa, ele era mestre cervejeiro e é mestre cervejeiro até hoje da empresa, né? Não dessa, agora já está em outra, né? E era um cara que gostava muito de beber e tudo mais. E aí um dia, no corredor do administrativo da empresa, eu tive a oportunidade de falar de Deus para ele. E a gente conversou, aí entramos dentro de uma sala, ficamos ali uns 40 minutos conversando, e eu comecei a falar de Deus para ele, e no outro dia ele voltou. Ele voltou para a igreja e parou de beber. Ele era o mestre cervejeiro que não colocava cerveja na boca. Meu Deus do céu. Né? Então, assim, isso para mim foi muito importante porque, assim, no oculto, sem ninguém saber,
somente com Deus, eu acredito que eu salvei uma alma, Com certeza. né. Não E só uma, né. E e ali num propósito sempre vai salvando outras almas. Ele ali já deve ter falado de Deus para outras pessoas e, exatamente. consequentemente, é uma cadeia, né. E aí, o que que acontece, né, essa pessoa fielmente começou a participar da igreja e tudo mais, e a gente começou a ter um contato um pouco mais próximo, e aí aconteceram algumas coisas, a fábrica foi vendida, eu fui transferido. Aí o que que acontece? Aí que está o porém da Pois vontade é, de Deus na nossa vida. Aí, só que eu estava lá, mas sempre tive o desejo de morar no Rio Grande do Sul. E eu às vezes questionava Deus, né, eu falava assim: "Nossa, mas por que que eu tô aqui, sendo que eu gostaria de estar lá, está no Deus?", teu coração isso, né. E né. aquilo ficou e eu ficava questionando Deus e sabe, e e aí até que um dia a fábrica, ela acabou sendo vendida, né, A do e Rio lá, a né. do Rio. Ela foi vendida e para onde é que veio a proposta de transferência? Para o Rio Grande do Sul, Ei, né. são Aí eu pessoas falei: "Beleza, a minha oportunidade tá lá e é minha e sempre foi, vou voltar para lá". Imagine assim, deu tudo certo, né, aí nós se programamos, encontrei na realidade um apartamento, fui com toda a minha família para lá, cheguei lá, deu tudo errado. me Morei 7 meses no Rio Grande do Sul, né. Com 3, 4 meses eu trouxe minha família de volta para São Paulo, fiquei 7 meses de lá e pedi para sair da empresa. Então assim, por que que eu trago isso? Porque às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. sim, E às vezes a vontade de Deus tem um propósito, né. E esse propósito, às vezes, é o simples fato de você estar dentro de um ambiente de trabalho com uma pessoa que está perdida, né, e que precisa de meia hora de conversa, né, para ouvir um pouco de Deus, para ela poder voltar às vezes à o à teu realidade plano era ter ido para o Rio de Janeiro, você estava em São Paulo, isso? em São Paulo. Ir para o Rio de Janeiro, nesse Rio de Janeiro, tu acha que salvou só uma alma, mas você como cristão, você é exemplo das pessoas, elas mesmo sozinha, com o teu exemplo, ela volta para Cristo, né, mas você teve a oportunidade de falar para alguém que produzia cerveja, né, se converter e voltar para Cristo. Então esse era o teu propósito de ir até lá, e depois Deus te mostrou, lembra, te mostrou o que ele fez. Ó, eu te levei lá, mas porque você é um filho, você é um escolhido para levar a palavra. Você foi até lá, levou a palavra e voltou para o Rio de Janeiro e mostrou que não era lá o teu caminho, Exatamente. né? É para onde ele quer te direcionar. E aí, o que que aconteceu, né, quando, nós estávamos no Rio Grande do Sul, eu pedi para sair da empresa, né, eu estava muito bem e eu Sim, pedi para sair da empresa, né, eles aceitaram a minha saída e eu fui para São Paulo, voltei para São Paulo, entrei numa outra multinacional, né, só que aí sempre existia um questionamento, até por parte da minha esposa, ela está escutando, ela vai saber o que que eu estou falando: "William, será que você tomou a decisão certa? Será que era realmente a vontade de Deus você sair dessa empresa?" Porque até então era a melhor empresa que eu tinha trabalhado, era meu melhor salário até então, era a minha melhor posição até então, tinha uma equipe de 150 pessoas, 3 turnos de trabalho, negócio lindo, né. sim. E eu Para quem é vivia líder, vivia muito feliz, né. adrenalina na pele. E ela sempre questionou isso, né. Sim, E eu sempre colocando: "Olha, todas as minhas decisões estão pautadas e com a permissão de Deus", sim, né. E até esses dias atrás eu chamei ela para conversar e falei com ela, falei: "Vivian, olha o momento que a gente está vivendo hoje, né. Toda essa trajetória que nós vivemos, né, foi permissão de Deus, né. sim, E hoje, né, eu estou num local que eu acho maravilhoso, né. Eu estou numa empresa que faz muito bem para mim, estou muito feliz, né. Tenho uma qualidade de vida excepcional, toda a minha família está feliz e a gente está vivendo o melhor momento pessoal da nossa vida e eu estou vivendo o melhor momento profissional da minha vida, né. Então, eu acho que tudo isso está dentro de um propósito, eu sim, acho que tudo isso está dentro da permissão de Deus, sim. e eu estar aqui hoje na igreja me proporcionou algo que eu não tinha, que era me doar um pouco mais para Cristo, me doar um pouco mais para a igreja, né. Então isso está sendo muito bom para mim, né. E, bom, em resumo é isso. É que nem eu tinha separado um versículo aqui também em Jeremias 19:21. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer-los prosperar e não causar dano, né? Planos de dar vocês esperança e um futuro. Então foi isso que ele fez na tua vida hoje.
Ele te deu esperança, ele te deu um novo futuro, ele te deu agora com paz, com calma, sem aquela aflição, né? E hoje ele está te levando para um caminho. Eu separei um versículo aqui em Jeremias. Não, tá demais, né? Não, mas o versículo que eu separei, ele fala muito no confiar, né? Sim, Que é o 17, do 7 ao 8. essa passagem é muito boa. É. E aí ele diz assim, ó: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Né? Então acho que vem muito de encontro com tudo isso que eu comentei. Sim, Né? com certeza. É o confiar em Deus para as tomadas de decisão, né? Sim, E estar na presença. entendi. É muito, cara, essa parte extraordinária. Conexão, tudo, as palavras, então Deus está realmente no nosso meio. Eu quero te fazer uma outra pergunta, né? A gente encaminhar a história. O que é obediência para um líder? Hoje você é um líder, mas para quem quer se tornar um líder, o que é obediência hoje? Bom, na realidade eu entendo assim, ó, um líder, né, ele tem que saber que ele é um líder, mas ele também é liderado, Sim, né? Existe uma hierarquia hoje, porque eu tenho ali, quando que se forma um líder, né? A própria palavra já diz, né? É o primeiro nível de gestão, né? E aí acima desse nível de gestão existe uma supervisão, existe uma coordenação, existe uma gerência, existe uma diretoria, existe uma presidência, né? Então assim, é, não importa se eu sou um diretor, se eu sou um gerente, se eu sou um coordenador, eu serei um líder, mas eu também serei liderado, né? sim, Então existe todo um processo de obediência e hierarquia nesse meio, né? Então isso é natural, né? E faz com que a gente cresça, porque eu entendo não, e é a realidade, né? É, quanto mais alto a gente está, mais sozinho a gente está nesse meio, né? E assim, o único que está com nós é Deus, né? Então assim, eu sou um líder, né? Quantos líderes tem uma empresa? Eu sou um supervisor. Quantos supervisores? Eu sou um coordenador. Quantos? Gerentes, até diretoria, presidência. Presidente é um. É ele, Deus e os resultados, sim, né? Então, eu acredito que a obediência para a liderança, ela está muito ligada à hierarquia, né? E o entendimento e a sabedoria que um líder tem, que ele faz a gestão, né? Mas ele também é um liderado. liderado. Né? Hoje, obediência para um líder é ele, quando o seu subordinado vem até você, ele não coloca a culpa em outras pessoas. Ele realmente, se ele fez errado, ele vai ter, como dizer, a transparência de falar que ele precisa de ajuda e errou, aí você vai lá e ajuda ele. Uhum. Mas pessoas que vêm culpando outras pessoas, isso eu acho que não é um exemplo de obediência para um líder, né? E hoje um líder cristão, que realmente lá fora a gente pode ser um pouquinho mais firme, a gente, né? E pessoas que vêm para a igreja hoje, elas têm um processo, elas estão no processo. Ela busca a paz, ela busca quem não é cristão. Elas vieram machucadas, elas vieram machucadas do mundo lá fora, que o mundo lá fora é muito cruel. Uhum. Então, e elas vêm para a casa do Pai, e nós como líderes, como obreiros, presbíteros, a gente tem que buscar acolher, mesmo com os defeitos que ele tem. Então, a primeira característica de um líder cristão, para mim, é o amor. Você tem que amar a outra pessoa, não importa se ela errou, se ela foi a maior pecadora do mundo. Se Deus perdoou, quem é você para julgar ela? Quem é você? Se ele for o cara mais caloteiro que foi ali, ou ele se converteu, ele virou cristão. Quem é você para julgar ele? Se Deus perdoou, se tipo Deus mandou seu filho e perdoou. Então, uma característica de um cristão hoje, um líder cristão, é nós temos que seguir o líder, líder lá fora. A gente tem toda a característica como tu falou, mas nós temos que quando a gente entra para o ministério, a gente não pode trazer tudo a fio do líder lá de fora, É diferente, né? porque aqui tu é líder com líder de sentimentos. Exatamente. Na realidade, eu digo assim, o líder dentro de uma empresa, ele é líder por dependência, né? Sim, O colaborador, ele depende daquilo, né? É o pão dele, né? É o sim. sustento da casa dele. Aqui é voluntário. O líder cristão, ele é voluntário, né? Então, ele tem que se doar, né? Sim, Ele vai se doar e, às vezes, né, aquilo que um colaborador dentro de uma empresa se limita a falar para um líder, às vezes, um cristão, ele é obrigado a ouvir, né? sim, Às vezes a crítica, né, ela vem de uma forma até um pouco mais forte, né? Então, eu nunca vivi esse lado do líder cristão, tá? sim, Então, como eu disse, eu agora que eu comecei a me doar
mais para a igreja, agora que eu comecei a participar um pouco mais, né, estar um pouco mais aberto a participar de ministério e tudo mais. Então, assim, agora eu vou começar a viver um pouco mais isso, Um outro né? tipo de liderança. Um Exatamente. pouco mais de Eu, conhecimento, eu, que pode te agregar no mundo lá fora também. exatamente. Eu entendo que essa é a parte que falta, né? Sim, Porque eu me considero um bom líder. Não vou falar que eu sou o melhor líder do mundo. Eu me sim, considero um bom líder, né? E graças a Deus eu tenho a minha equipe trabalhando em conjunto comigo, né? Mas o líder cristão, né, é uma característica totalmente oposta. sim. Hoje que nenhuma característica, amor. Você tem que amar outra pessoa, porque Deus ele te amou. Ele te salvou, ele te trouxe, ele te levou onde você está hoje. Então você tem que amar outra pessoa da mesma maneira que Deus amou, né? Você tem que amar a pessoa, você tem que ajudar, não importa cor, raça, tamanho, não importa mulher ou homem. Se Deus te mandou tu amar ela, se Deus mandou tu ajudar ela, faça, dá o teu melhor. Como Deus deu o melhor dele por nós, né? Uma das características é a modéstia. Modéstia é você ser modesto, saber, às vezes tu é um líder, tu tá ganha 30, 20, 50 mil. Você não vai se inclinar com uma pessoa que não ganha um salário mínimo? Não, você tem que saber, como você falou, lá no líder, dar um passo para trás. Aqui você saber estar no mesmo nível. Uhum. Como a gente entra na igreja, como tu para na empresa, a gente entra na igreja, eu cumprimento, não importa, cumprimento todo mundo. Todo mundo tem que saber ser modesto nessa parte. Tem uma das características de um líder cristão, hoje, para mim, né? Outro é a motivação. Você pergunta aí como é que foi, você, tipo, sempre tá, é característica igual de um líder lá fora também. Você tem que estar sempre motivando ele. E aí, vamos bater a meta esse mês, como é que foi e tal. E aqui? E aí, como é que tá a família? Né? Tá orando por ela? Como é quando vai trazer o teu irmão? Quando vai trazer tua mãe? Né? Então motivar ele no propósito dele. Ele veio buscar a igreja, tem gente que vem buscar alguns propósitos para trazer a família dele junto, trazer a sua casa, que é o tema, trazendo o céu para a sua casa esse mês. Então a gente tem que sempre estar motivando essas pessoas em realizar o sonho delas, porque o sonho que Deus colocou no teu coração, ele tem um propósito. E o propósito, ele é positivo, como eu falei, positivo para as pessoas que estão ao redor. Então você tem que motivar essas pessoas a correr atrás do seu sonho. Se puder orientar, se puder ajudar, se puder indicar, Deus vai te dar a sabedoria para tu fazer a instrução necessária para aquilo. Né? Hoje, tipo, tudo isso a gente vai aprender. E a parte mais complicada, a parte mais delicada é a correção, porque elas vieram com defeito. Uhum. Elas vieram buscando coisa. Elas não vieram, não é um currículo. Não, o pastor fala, não, manda o currículo daquele membro ali, eu quero ver se ele tem hoje é compatível para estar na nossa igreja. Não é isso que dentro da Não empresa, é. manda o currículo para ver se tem empilhador, o cara tem que ter o curso, então. Aqui não é, ele vem do jeito que ele veio. Eu penso assim, dentro de uma empresa, colaboradores são números, né? Sim, Dentro da igreja são são almas, almas. né? Na empresa, um líder ele trabalha 80-20, que é 80% razão e 20% emoção. Sim, Na igreja, eu ao acredito contrário. ser o contrário, Sim, né? bem isso mesmo. Então, eu sempre digo, né? Eu estou muito ligado à liderança dentro da indústria, né? Sim, Então, todas as vezes que eu vou orientar um cargo que está abaixo do William, né? E que eu vejo que eles estão seguindo muito na emoção e deixando um pouco a razão de lado, eu sempre bato e falo, gente, não esquece. Dentro de uma empresa, a gente é 80% razão e 20% emoção. É claro que a emoção ela não pode ficar de fora, né? sim. Você tem que ter É a sabedoria, emoção que traz a motivação, né? exatamente. Você tem que ter a sabedoria de, 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 de saber o momento de startar a válvula da emoção, né? Porém, a razão ela predomina. Sim. E na igreja eu acredito que é o inverso. É bem complicado nessa parte, porque Deus, se Deus te colocou ele como um líder, se Deus te dá uma missão, ele vai te capacitar para isso. Tipo, eu vou ser, me colocaram nesse ministério, o que que eu vou fazer? Não te preocupe, Deus ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar capacidade para você estar ali, né? Então, a parte é correção. Correção é compreender o seu temperamento, porque tem pessoas de vários temperamentos. Tem aquelas que são mais calmas, Sim. tem aquelas que são explosivas. Aquela pessoa que é explosiva, eu vou botar de frente? Não, eu vou escutar ela, falar que ela tem razão, e aos pouquinho mais, e com cuidado, modelando, Sim. sabendo Lapidando. colocar ela com pessoas mais calmas para ela, tipo, tem aquele que puxa, mas aquele que freia, ter o equilíbrio, Uhum. né? Então tem que saber umas partes. Outra característica de uma correção, né, na parte cristã, é o respeito com suas preocupações. Às vezes para ti esse caderno não é preocupante, mas para aquela pessoa esse caderno é muito
importante. Se você se preocupa com o que ela se preocupa, pô, o cara tem o mesmo. Mas não se preocupe só mais para você ajudar ela, você compreender ela, porque tem alguém que me compreende. Às vezes ela só precisa disso, que alguém que compreenda ela. Você compreender o que ela precisa, o que ela se preocupa, isso já automaticamente motiva ela a criar algo massa, né? Outra parte é o que eu anotei aqui, é apoiar seus sonhos. Tu tem teu sonho. Sim. Qual que é o seu sonho hoje, William? Cara, depende do sonho. Sonho tem um monte. O Né? sonho hoje como cristão. Como cristão, né? Eu acredito que o meu maior sonho hoje é minha família estar na presença de Deus. Né? É isso que eu tenho como um sonho como cristão, né? E estar com a minha família na presença de Deus, né? Me doar um pouco mais para Deus, né? Fazer um pouco mais, né? Eu acredito que é, eu estou nesse momento, né? Sim, De começar a me doar um pouco mais. sim. E continue que é o melhor caminho. Eu, quando tomei essa decisão, rapaz, a minha vida, tipo assim, mudou do 10 para o 100. Então é maravilhoso. E o outro, uma das partes principal é acreditar nos dons que Deus deu para ela. Se Deus te deu o dom na parte do louvor, acredite nela. Apoie ela nessa parte. Tipo, incentive. Porque automaticamente, quando Deus te dá algo, tu vai, como você falou, automaticamente as coisas vão se encaixando. Sim. Então você Isso é apoia, natural, né? apoia nesse dom. E outra parte, para nós adiantar um pouquinho, a outra parte é desafiar as suas falhas. Se você não tem costume de jejuar, oriente ela nessa parte. Faça ela fazer um propósito de jejuar. Faz ela fazer um propósito de buscar mais. Faz ela fazer. Ela não gosta de ler, mas faz ela fazer um propósito. Desafie ela nas falhas dela. Desafiar. Não, o William não gosta de ler, não. Desafia ela. Não, se não gosta de ler, tu lê esse versículo para mim, amanhã tu me apresenta. Tipo, busque ela, motivar ela a correr atrás do seu sonho. Então, nas suas falhas, eu não acordo cedo para orar, eu coloco o celular despertar, tipo, dá orientação nessa parte para que desafie ela a ser algo melhor. Né? Que hoje um líder ele busca sempre ser 1% melhor do que ele foi lá atrás. Então, como cristão, tu vai sempre exigir um pouco mais para ela se desenvolver, porque o propósito dela é importante para que outros propósitos, né, se concretizem. E hoje eu quero te fazer uma pergunta para nós finalizar aqui. É melhor comprar inteligência ou buscar sabedoria? Olha, sem dúvida, buscar sabedoria. Buscar sabedoria. Comprar inteligência, Comprar inteligência todo mundo compra. exatamente. Hoje, uma pessoa inteligente, quando ela cai no buraco, eu escutei isso, eu sigo algumas pessoas, né, Thiago Brunet, pessoas cristãs, e eu tava vendo esse podcast que ele falou nessa parte. Hoje uma pessoa inteligente, se ela cair no buraco, ela tem a capacidade de sair desse buraco. Ela tem toda a capacidade, toda a característica para sair do buraco. Já uma pessoa sábia, ela nunca teria caído no buraco. Exato. Ela teria buscado a sabedoria, ela teria colocado na mão de Deus, e Deus direcionaria ela para outro caminho. Eu entendo assim que a sabedoria ela está muito ligada ao tempo, né? Então o homem sábio ele dá tempo ao tempo, né? E ele acaba buscando em Deus ali o tempo certo da tomada da decisão, né? E esse é um momento da minha vida que eu venho fazendo muito isso, né? Qual que é o tempo correto de agir? Né? Então eu venho colocando na mão de Deus e Deus vai direcionando. Né? Então no tempo certo, na hora certa, o sinal ele vai vir. Né? Sim. Então a sabedoria, eu acho que ela está muito ligado a isso. Né? Mas é isso. É isso aí. Eu queria que você olhasse para nossa câmera e deixasse uma mensagem de motivação, uma mensagem para a pessoa nunca desistir, como você nunca desistiu do seu sonho, né? Pode olhar para a câmera, fala com aquela pessoa, ela vai estar te olhando nos seus olhos, não esqueça disso. Então, como se você estivesse ouvindo outra pessoa no lado, deixe uma mensagem de motivação para ela. Bom, vamos lá. Eu não sou muito bom para isso, mas Desafiando nas suas melhores. já estou me desafiando aqui. É, Bom, eu acredito que cada ser humano ele tem um propósito na vida, né? Deus deu um dom, ele nasceu com uma sabedoria, né? Ele tem uma capacidade. Cada ser humano ele é uma pedra preciosa lapidada de uma forma diferente, né? Então nunca desista dos seus sonhos, né? Eu acredito que na busca incessante dos nossos sonhos, né? De chegar até onde a gente acredita que pode chegar, né, muitos obstáculos eles aparecerão, né, muitos tombos acontecerão e nesses momentos a gente vai acreditar que não, às vezes não é vontade de Deus
ou até mesmo entender que aquele não é o caminho correto, né? E eu sempre digo e entendo que, né, a insistência ela é totalmente favorável desde que bem direcionada, né? O caminho da direção é esse aqui, é a Bíblia, é Deus, né? Então, eu sempre digo que a interpretação dos sinais de Deus é importante para que a gente possa tomar o caminho correto. Nesse caminho, né, vai ter ali diversas atalhos que a gente pode tomar na vida, né? Mas quando chegar nesse ponto que tiver diversos atalhos, dobrar o joelho, pedir sabedoria a Deus, né? E para que você possa identificar o caminho correto, né? Nunca desista dos sonhos, né? Eu acho que isso é o fundamental. E com a direção de Deus, né? Eu tenho certeza que todos nós, né? Todos os seres humanos conseguimos aí conquistar e atingir os nossos resultados e buscar os nossos sonhos. Fechou? Top. Você que assistiu até o final, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo sobre o assunto que você quer aprender como empreendedor do reino hoje. Se esse assunto que o William Alves, né, trouxe pra gente fez sentido na sua vida, comenta aqui embaixo, comenta a mensagem. Se quer fazer alguma pergunta pra gente, pode comentar. Então não deixe de participar, não deixe de mandar para pessoas hoje, líderes que precisam saber um pouquinho mais. Vai ter muito mais assunto aqui, né? Esse é só um começo do Empreendedores do Reino. Então, muito obrigado, William. Obrigado pela oportunidade. Eu sei que é um dia corrido para ti, mas Sim. como você está buscando mais o ministério, está buscando mais a presença de Deus, eu sei que Deus vai te honrar muito ainda. Tu vai ser, além de ser um bom líder lá fora, você vai ser um excelente líder aqui dentro, porque Deus ele vai te capacitar com os propósitos que temos aqui na igreja, né? Então, muito obrigado. Não deixe de deixar o seu like e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal.